Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Pode Ligar. É, eu sei, eu estou sumida. Estamos na segunda temporada do podcast e essa temporada demorou muito tempo pra sair. Mas, gente, foi porque tava uma resolução de coisa, era uma coisa atrás da outra que eu tinha que fazer, eu não conseguia parar pra gravar um episódio, tá? Então, assim, agora que tá tudo resolvido, eu vim aqui falar com vocês porque eu estava com muita saudade, entendeu? Adoro vir aqui falar com você, até porque eh, esse podcast, ele não é só sobre mim e as minhas experiências de vida, né? Eu também penso muito como você, a pessoa com quem eu tô falando, pode se identificar com o que eu tô fazendo, sabe? E eu acho que, no final das contas, a gente tá todo mundo junto. Então hoje eu estou aqui pra falar coisas que eu aprendi nos meus 20 anos, que eu acho que qualquer pessoa de qualquer idade podia tomar essa instrução pra si mesmo, sabe? Eu acho que essas são coisas que a gente tem que ficar se lembrando o tempo todo. E, Malu, então você tem uma lista muito longa pra falar pra gente, né? Não, na verdade, eu não tenho nenhum roteiro hoje. É, existem episódios, vou ser muito sincera, existem episódios que eu escrevo e eu faço um brainstorming e eu penso assim, eu quero muito falar sobre isso, quero muito falar sobre aquilo. Esse episódio em específico, eu já fiz roteiro, eu já fiz brainstorming, eu já fiz tudo. Eu tentei gravar esse episódio já 2 vezes. E quando chega no produto final, eu não gosto. Não sei o que aconteceu. Tipo, teve até um que eu gostei, eu editei ele e quando eu era pra ir postar, eu apaguei ele. Porque não tava do jeito que eu queria que fosse, entendeu? Então, aqui estamos nós de novo, vindo falar dos 20 anos. E Malu, por que que você quer tanto falar desse tópico, né? Gente, primeiro, vamos começar pelo fato de que eu tive assim, como é que eu posso falar? Uma senhora crise, tá? Uma senhora crise dos 20 anos, foi basicamente o que eu tive. Porque assim, Malu, pô, são só 20 anos. Se fosse 30, sabe? Se fosse 50, pô, 20 anos. Vou dar pra você a mesma explicação que eu dei pra minha psicóloga, tá? Porque depois que você passa dos 20 anos, vem o 21, 22, 23, 27, e do nada eu tenho que ter toda a minha vida resolvida, entendeu? Tipo assim, até então, a minha preocupação era não reprovar de ano, entendeu? No ensino médio, ou pra chegar no ensino médio, né, no caso. Quando eu cheguei no ensino médio, todo o meu estresse era focado em passar na faculdade e conseguir uma bolsa, passar na faculdade e conseguir uma bolsa. Passei na faculdade e consegui uma bolsa. Agora, o meu estresse é conseguir, sei lá, pelo menos meu primeiro ano de faculdade era passar o primeiro ano de faculdade ilesa, entendeu? Conseguir notas boas, etc. Só que agora eu tenho que pensar em um monte de coisa, eu tenho que pensar em estágio, eu tenho que pensar em trabalho, eu tenho que pensar em carreira, eu tenho que pensar em tanta coisa. Tipo, a partir dos 20 anos, a sua vida adulta, ela passa a ser tão real, sabe? Você tem que realmente ir atrás do que você quer e fazer o seu futuro, tipo, realmente o seu futuro só depende de você. Assim, sempre dependeu, né? Mas tudo agora eu tô com um sentimento de é tudo ou nada, sabe? Ou eu vou focar e botar o objetivo lá na frente e conseguir tudo que eu quero, ou eu vou tomar os passos errados e eu vou acabar numa carreira, numa vida que não era o que eu queria pra mim mesma, sabe? E eu sempre fui uma pessoa muito focada, uma pessoa que sabia o que ela queria e ia atrás. Só que agora, parece que o meu objetivo é tão sério, parece que aquele objetivo que era lá na frente, que era, quando eu for adulta, o que que você quer ser quando você crescer? Agora, parece que eu tô crescida e eu tenho que ser alguma coisa e eu não sou nada, sabe? Eu só não sou nada. Então, gente, eu tive uma maior crise dos 20, né? E aí a minha psicóloga, ela falou, mas Malu, beleza, depois dos 20 tem 21, 27 e tal, não sei o quê. Mas a vida sempre foi assim. Eu não sei quem te deixou você se iludir que a vida não é assim depois dos 10. Você não fez 12? Depois fez 15? Depois fez 19? A vida sempre foi assim. Você sempre teve um desafio depois do outro. Você sempre teve uma conquista maior depois da outra. Sempre foi uma colina pra cima. Nunca foi um plano, sabe? Nunca foi só uma linha reta. Eu não ela virou pra mim e falou assim: eu não tô entendendo. A vida sempre foi assim, você só tá se ligando agora?
Aí eu meio que falei: "É, né, só me liguei agora, só agora que eu fui perceber, né". Mas assim, então basicamente ela virou pra mim e falou: "Cara, a vida é assim, foda, senta e chora", basicamente, né. E é o que é, gente, às vezes a gente só tem que aceitar os fatos, às vezes a gente só tem que entender que às vezes a vida tá uma bosta e às vezes a vida tá maravilhosa, mas a gente nem sempre vai poder controlar isso, sabe. O que importa não é que o limão tá ali, é o que você vai fazer com o limão, que a gente espera que seja uma limonada, mas também pode ser uma caipirinha, depende do seu objetivo, entendeu. Então, esse episódio, basicamente, eles são coisas que eu aprendi nos meus 20 anos. "Ah, Malu, você vai fazer 20 coisas?" Não, eu vou fazer, tipo, umas 5 aqui, 5 coisas que eu consigo coletar na minha memória que eu acho que foram importantes, tá. Vamos começar numa timeline aqui, já falei que eu fiz 20 anos em agosto, né. Aí eu vim aqui pra Madrid em setembro. Gente, eu cheguei aqui em Madrid e eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida, foi vir pra cá depois de 3 meses no Brasil de volta. Porque eu não sei se foi porque eu me acostumei com a rotina e eu estava de volta com a minha família e eu comecei a fazer o estágio, então tinha o pessoal do estágio e o pessoal lá de casa e eu, ajudando minha mãe, e eu comecei a ter meio que um glimpse, assim, um feixe de luz do que a minha vida seria se eu nunca tivesse ido embora, sabe. Como é que ia ser o meu dia a dia, como é que eu provavelmente ia lidar com as coisas, como eu estava dirigindo, eu não dirijo aqui, eu não tenho carro, aqui também gasolina é cara. Então, na verdade eu nem sei esse lance da gasolina, mas enfim, eu a gasolina aqui eu acho que é cara, mas muitos carros são elétricos, eu não sei como é que funciona. Mas eu não tenho carro e eu adoro dirigir, então lá eu estava dirigindo, estava fazendo tanta coisa, que quando eu voltei pra cá, parece que eu fui pra uma realidade paralela. Parece que tudo parou. Eu senti como se eu tivesse apertado pause na minha vida. Mas a verdade é que eu não apertei pause nenhum. Eu só voltei pra a situação que eu estava antes. É muito estranho porque parece que eu apertei um pause na minha vida de Madrid. E aí quando eu voltei pra cá, eu voltei exatamente onde eu estava, sabe. Eu voltei pra tá estudando, eu voltei pra rotina de morar sozinha, eu voltei, sabe. E agora os meus desafios são tão mais palpáveis, eu consigo ver o que me incomoda com tão mais clareza, porque até no meu primeiro ano de faculdade eu estava num dormitório, então eu estava vivendo uma vida muito estudantil ainda. Agora eu moro em um apartamento em que eu moro com outras pessoas também estudantes. Mas é muito mais independente, porque no dormitório eu não cozinhava, porque eu tinha que comer no refeitório, uma coisa que eu não gostava, porque eu gosto de cozinhar. Mas aqui eu faço minha própria comida, eu tenho que me preocupar com compra de supermercado, eu sempre lavei a minha própria roupa, mas assim, eu tenho que limpar meu quarto, tenho que sabe, eu estava conversando isso com uma amiga minha essa semana. A gente estava falando porque ela tá saindo com um menino e esse menino, a família dele tá aqui. Então ele mora com os pais dele e tal, não sei o quê. E a gente estava refletindo o quão diferente é isso, sabe, a vida que a gente tem e a vida que ele tem. Porque ela estava falando: "Ah, porque o fulano quer sair e o fulano vai fazer isso, não sei o quê". Aí eu: "Mano, esse menino, ele só tem tempo? Tipo, ele quer sair o tempo todo, ele tipo assim, eu não tenho esse tempo, sabe, eu tenho tanta coisa pra fazer no dia". Ela falou: "Não, amiga, mas ele mora com os pais". Aí eu falei: "Hã? Tá aí?". Aí ela: "E daí que, tipo assim, ele não tem que se preocupar com ir fazer compra, ele não tem que se preocupar com o tempo que ele tá cozinhando a comida dele". E isso é muito real, gente. É muito real, eu nunca parei pra pensar nisso, mas é verdade, o meu dia, hoje em dia, ele tem muito menos horas do que o meu dia antes, porque agora eu passo, tipo, 3 horas na cozinha fazendo comida pra semana toda. Eu tenho que me preocupar com o dia que eu vou limpar o meu quarto, ou o dia que eu vou fazer isso, o dia que eu vou fazer aquilo. É tudo por conta de mim. E
você só percebe o quão fácil você tem depois que você não tem o fácil, entendeu? Só percebe o dia de sol quando vem o dia de chuva, entendeu? Mas, obviamente, isso foi meio um choque pra mim, porque eu sempre morei com os meus pais, né. Eu tenho 20 anos, até então né, então. Aí, eh, foi chocante, foi uma coisa, assim, que me pegou, até porque eu voltei por 3 meses pra casa dos meus pais, então eu estava com uma vida muito mais confortável, sabe. Meu quarto estava limpo, meu quarto, tipo, tinha comida na geladeira, sabe. Eu não tinha que me preocupar e não posso comprar essa roupa, porque eu tenho que comprar queijo amanhã, entendeu. Eu não tinha isso. Então, assim, são realidades extremamente diferentes, sabe. E isso me pegou muito. Na minha primeira semana aqui, eu só chorei. Eu chorei muito, eu chorei, tipo, todas as noites. E eu chorei, e eu não estava entendendo por que eu estava tão triste. Porque às vezes a gente acha que aquele caminho que a gente tomou uma vez, a gente tem que seguir para o resto da nossa vida. E não é assim, sabe. Eu acho que, assim, principalmente na realidade em que eu vivo, muitos estudantes, eu estudava na escola americana. E na escola americana, obviamente, você é muito mais treinado para ir para faculdades americanas e ir para faculdades no exterior, do que ir para faculdades no Brasil, porque você não aprende o conteúdo do vestibular, o seu estudo, sua educação é muito mais voltada para outros âmbitos. Então, quando eu estava, estudando e tal, você acaba que você coloca o seu olho no prêmio, sabe. Você coloca: "Não, eu vou pra aquela ou aquela ou aquela ou aquela faculdade". E aí, você, tipo assim, desistir de ir pra aquelas faculdades é basicamente não era uma opção, pelo menos pra mim. Pra mim não era uma opção, pra alguns alunos era. Como eu tenho amigos que, no final das contas, não foram pra faculdade deles e foram fazer cursinho, foram fazer outras educações e, hoje estão estudando no Brasil ou estão fazendo outras coisas, mas pra mim não era negociável, pra mim ou era aquilo ou era nada. Eu estava ali por um motivo e o meu motivo era conseguir a bolsa e ir pra faculdade. E a gente acha que a gente tá muito preso nisso às vezes, sabe. Às vezes não é nem uma questão, pra mim sempre foi uma questão de objetivo e de dinheiro também, sabe. Eu nunca fui privilegiada de poder, eh, ter, assim, o luxo de só desistir das coisas. Porque querendo ou não, gente, desistir é um luxo. Tem momentos em que desistir é um luxo. Você vai colocar todo aquele seu esforço, aquele dinheiro, aquele tempo que você investiu tanto em outra coisa, sabe. Desistir não é uma coisa vergonhosa, mas tem certos momentos em que é um luxo, sim. Tem outros momentos que é extremamente necessário. Então, depende muito da situação. Mas tinha uma menina em específico que era da minha escola e ela foi pra faculdade, ela não gostou, ela passou, tipo, acho que um ano lá, e ela voltou. E depois ela fez uma publicação no Instagram e ela falou sobre a experiência dela e como foi desistir. E eu achei isso incrível. Incrível, porque acontece que acaba que é uma coisa também de orgulho, sabe. Você colocou tanto tempo, tanto esforço naquilo, você achava que era aquilo tanto que você queria pra você, que depois desistir é quase como uma traição contra você mesmo, o você do passado, sabe, que queria tanto estar lá. É como se você estivesse se traindo. E no post ela falou sobre isso, e ela falou como foi difícil pra ela aceitar que aquilo que ela tinha pensado que era pra ela, na verdade não era pra ela. E que na verdade, ela estava triste, que ela não estava gostando e que estava tudo bem não gostar. E é isso, às vezes tá tudo bem você se sentir mal, você querer chorar, você não querer sair de casa. Às vezes tá tudo bem você se sentir desconfortável fora da sua zona de conforto. Quando eu cheguei em Madrid pela primeira vez, em agosto do ano passado, eu também fiquei muito triste. Tiveram momentos que eu ficava tão chateada e eu conversava com a minha psicóloga na época, eu falava: "Eu não tô me adaptando, eu tô sentindo que eu não tô me adaptando, eu tô sentindo que eu fico triste muito".
E isso não é normal, tipo, era pra eu estar amando, era pra eu estar vivendo a vida europeia, entendeu? Super luxo, meu Deus, sabe? Era pra eu estar, tipo, soltando foguete, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô triste? E ela virou pra mim e falou: "Malu, é natural que você sinta falta da sua família, é natural que você sinta falta da sua cidade. Você passou 19 anos da sua vida", porque na época eu tinha 19, 19 anos da sua vida vivendo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com a mesma realidade, com a mesma rotina, sabe? Então, é natural que quando você muda, assim, tão bruscamente como eu fiz, eu mudei pra outro continente que eu nunca tinha ido na vida, falando outra língua que eu nem sabia, é normal que você se sinta desconfortável, que você se sinta triste, que demore. Você não pode esperar que você vai se adaptar em 3 meses, quando você passou 19 anos numa realidade completamente diferente da sua, que você tem agora. Então, assim, quando eu voltei, depois desses 3 meses com a minha família, e trabalhando e fazendo tudo que eu tinha que fazer, me veio uma melancolia tão grande, me veio um pensamento de: "E se eu tô no lugar errado? E se eu tomei a decisão errada? Se na verdade eu devia estar lá, sabe? Eu tô perdendo tempo com o que eu tenho com a minha família, eu tô perdendo o tempo que eu tenho com os meus avós. Faz tanto tempo que eu não vejo os meus avós, faz tanto tempo que eu não tenho tempo de qualidade com a minha família desde que eu vim pra cá. Será que eu tomei a decisão certa?" E esse pensamento veio muito forte. Esse pensamento de: "Será que esse objetivo tá certo? Será que eu não devia", em inglês a gente fala settle, que é tipo se acomodar. Será que eu não devia só me acomodar com algo mais fácil, com algo mais viável, algo que eu possa fazer no Brasil, ao invés de ter esses sonhos, esses objetivos e tomar essas decisões que estão me deixando chateada, sabe? Porque Madrid é ótimo. "Ah, Malu, você tá vivendo um sonho europeu. Ah, Malu, porque não sei o que, não sei o que lá". Gente, a vida não são rosas, sabe? Você pode estar, eu podia estar na Grécia, em Mykonos, tendo o tempo da minha vida, entendeu? Conhecendo um monte de gente grega, indo pra um monte de balada lá e não sei o quê, e mesmo assim, às vezes, essa homesickness, essa saudade de casa, ainda ia chegar em mim. Eu ainda ia sentir isso, sabe? Então, é muito difícil, porque às vezes as pessoas parecem estar super bem e super felizes e super animadas sobre tudo, e nem sempre é assim. E eu tive esse pensamento de: "Será que eu tô fazendo a coisa certa?", mas ao mesmo tempo, imediatamente eu tive o pensamento: "Não, eu tô fazendo a coisa certa. Eu tô fazendo a coisa certa, porque não é porque é difícil que eu vou desistir do que eu quero", sabe? Não é porque é complicado, é desgastante, me deixa triste, me deixa ansiosa. É horrível ficar longe da família. É horrível eu não poder ir para os restaurantes legais com a minha família. É horrível eu lembrar de alguma coisa que o meu irmão ia gostar e ele não tá aqui. É horrível, é uma bosta, gente, é um cu. Eu vou ser muito honesta, é horrível. Mas é o preço que se paga pra você fazer as coisas que você quer fazer. E vão ser essas situações vão se repetir 1000 vezes, de formas diferentes, sabe. Às vezes vai ter um Natal que eu não vou conseguir ir, às vezes vai ter alguma situação que eu não vou estar presente. E por N motivos, às vezes as pessoas moram no mesmo continente, aí, gente, eu tô do outro lado do oceano, mas tem situações que às vezes as pessoas estão no mesmo continente, as pessoas estão no mesmo país, às vezes as pessoas estão na mesma cidade e mesmo assim elas não conseguem comparecer em algumas coisas, porque a gente abdica de coisas em prol de ter objetivos maiores, e essa é a vida.
Às vezes você tem que faltar o recital do seu filho, porque você decidiu ser médico e você decidiu fazer um plantão, porque essa é a sua carreira. Às vezes você faltou sei lá, a premiação da sua esposa, porque você decidiu ser empresário. E você tinha que estar na empresa, você tinha que estar trabalhando, você tinha que estar fazendo isso. Então, assim, existem momentos em que a gente vai ter que abdicar de certas coisas, em que a gente não vai estar presente para outras pessoas, porque nós temos sonhos e nós temos objetivos e a nossa vida nos leva a esses espaços. Sabe, não é errado você ter um objetivo para você e desviar desse caminho. Não é errado. Malu, se você quisesse voltar pro Brasil hoje, e você falasse: "Ok, essa não é a vida que eu quero mais pra mim. Eu realmente não consigo seguir com isso". Gente, desistir não é fácil. Desistir é, na verdade, mais difícil do que começar, em alguns momentos. Porque quando você desiste, você tem que abdicar de todo um tempo, todo um esforço, toda uma idealização que você teve sobre algo. Então, pra você ter coragem de desistir, você tem que ser, tipo assim, muito, muito corajoso. Pelo simples fato de que o ser humano tem medo do fracasso. Nós, seres humanos, a gente tem medo. Nós temos medo de ser um fracasso, de não ser ninguém, de tudo dar errado, de estar tomando as decisões erradas, de estar indo pro caminho errado, de estar botando tempo, esforço e atenção em alguma coisa que não vai dar certo. E a gente não pode fazer nada a respeito disso. Então é muito mais difícil você desistir de um objetivo que você passou tanto tempo correndo atrás, do que você só seguir nesse caminho. É muito mais difícil você admitir pra você mesmo que você não tem a menor ideia do que você tá fazendo. É muito mais difícil você admitir pra você mesmo que você não tá feliz, que não é isso que você quer. Malu, então você tá falando que você vai voltar pro Brasil? Não. Eu tô falando, o meu objetivo é, com isso tudo, eu fiquei triste. Em alguns momentos eu fico triste. Mas a minha vontade de estar aqui é mais importante pra mim do que a saudade que eu tenho das pessoas da minha casa. Porque eu sei que eu posso voltar pra casa, mas eu tenho coisas que eu quero conseguir antes disso. E é isso. No final das contas, voltar pra casa é o que me mantém aqui, entendeu? Porque eu falo pra mim mesma, cara, eu tenho que voltar pra casa tendo conseguido algo. Eu tenho que voltar pra casa com o senso de dever cumprido. E Malu, muita gente me pergunta isso. Você vai voltar pro Brasil? Você vai trabalhar no Brasil? Gente, eu não faço ideia. Quando eu falo vou voltar pra casa, eu vou voltar pra visitar minha mãe, eu vou voltar pra ver a minha família. Deus sabe se eu vou voltar a viver no Brasil, eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso. Mas é isso, é questão de você confiar em você mesmo, confiar nas suas escolhas, confiar no seu potencial. E obviamente as pessoas que desistem, não é que elas confiam menos em si mesmas, na verdade você tem que confiar muito em você mesmo. Você tem que pensar, não, realmente esse não é o lugar pra mim, eu confio nessa decisão, eu confio que eu não vou me arrepender disso, que eu vou conseguir outro objetivo, sabe? Porque a vida ela é feita de mudanças. A vida é feita de mudanças. Meu objetivo não era vir pra fora do Brasil. Na verdade, o meu objetivo era passar numa federal, era passar numa faculdade e cursar neurocirurgia. Eu ia fazer neurocirurgia, esse era o meu objetivo de vida no nono ano. Na verdade, oitavo ano. Daí chegou no nono e eu tinha um intercâmbio que a gente ia fazer, que, né, o pessoal da minha escola fazia, que você ia para o Reino Unido e tal. E eu falei: "Cara, eu quero muito ter isso no meu currículo", sabe, eu tinha o sonho de fazer um intercâmbio um semestre
numa escola americana, aqueles bagulho que o povo faz, sabe. E eu queria muito ter a experiência. Só que veio a pandemia e a viagem foi cancelada. E aí eu fiquei: "Caralho, nossa, não posso ir no primeiro ano, porque no primeiro ano eu tenho que estudar para o país 1. Não posso no segundo, porque eu tenho que estudar para o país 2. Não posso no terceiro, porque, pô, vestibular e paz. Que eu vou fazer?". E aí essa ideia de fazer o vestibular, de fazer o PAS, de fazer tudo, e eu fiquei: "Cara, eu duvidei tanto desse futuro". Não por questão de que, porque eu não acho que é bom, eu não acho que não, eu só não me identificava. Eu gostava da ideia de fazer neurocirurgia, eu gostava da ideia de seguir a medicina, eu gostava da ideia de fazer isso, fazer aquilo, mas ao mesmo tempo não era um um chamado, sabe, eu estava muito mais animada em fazer o intercâmbio e ter a experiência e ir pra fora do país e não sei o quê, do que a ideia de, sei lá, me formar em alguma carreira no Brasil. Eu nunca, eu sempre fui muito indecisa em ficar em Brasília ou ir pra São Paulo. Na minha cabeça eu ia pra São Paulo, porque eu só não queria estar em Brasília. E nunca foi uma questão de não gostar de Brasília, foi só uma questão de eu não quero estar aqui, porque eu não quero estar aqui, não sei, não queria. E aí quando chegou nesse nono ano, virou a página completamente. Eu realmente não sei o que clicou em mim, eu acho que comecei a assistir vídeo de intercâmbio, e eu queria saber como é que eu ia fazer o intercâmbio funcionar, com todos os vestibulares e o PAS. E aí teve um belo dia que eu só falei: "Vou estudar fora. Eu acho que é isso que eu quero, eu não quero estudar no Brasil. Eu vou fazer faculdade fora. Se eu não consigo fazer o intercâmbio, eu vou fazer a faculdade fora". Então, essa foi a virada de página, na verdade. Eu liguei pra minha mãe e falei: "Mãe, meu irmão vai pra federal, a gente não vai precisar pagar a faculdade dele, por favor, investe em mim". Aí ela falou: "Tá bom, se você arrumou aí esse plano financeiro, eu consigo seguir, mas você vai resolver tudo. Você vai resolver matrícula, você vai resolver documento, você vai resolver tudo que você pra tem que fazer pra transferir de escola, porque esse não é o interesse meu. Eu não quero isso. Você quer isso". E depois disso, fui eu que resolvi tudo. Eu que resolvi a faculdade, eu que resolvi a bolsa, eu que resolvi o visto, eu que resolvi tudo. E hoje, eu vejo como naquela época eu não via muito um suporte dos meus pais em relação a isso, porque mesmo que eu já tivesse na escola americana e ir pra fora fosse meu objetivo, o vestibular ainda era uma conversa muito presente na minha casa. E toda vez que eles falavam no vestibular, eu ficava: "Ok, a gente tem que ter um plano B, realmente". Mas outra parte de mim falava: "Cara, será que eles acreditam mesmo que eu consigo ir pra fora? Será que eles realmente acreditam que eu consigo fazer isso? Será que eles não estão com o pé atrás em mim?". E a verdade era que meus pais duvidavam de tudo, de que eu podia conseguir uma bolsa, disso e daquilo, mas não pelo fato de que eu não tinha o potencial, mas eu acho que pelo fato de que pra eles era uma ideia muito distante. Ninguém, assim, da minha família realmente foi estudar fora até então. Então, eles tinham uma ideia. Desculpa, gente, tô gripada. Eles tinham uma ideia de que conseguir a bolsa era muito difícil, isso e aquilo, e aí eu fui meio que desvinculando eles dessa ideia com o tempo. Então, às vezes, vão ter sim situações em que você vai duvidar de você mesmo, que as pessoas vão duvidar de você, que as pessoas vão ter medo por você. E tá tudo bem. No final das contas, você é o seu melhor amigo. Você é a única pessoa que vai te entender 100%, que vai ter fé em você mesmo 100% do tempo. Você é a única pessoa que vai segurar na sua mão e falar: "Não, tá tudo bem, vamos seguir". Você é a única pessoa que tem que ser o seu melhor amigo, a única. E eu demorei muito tempo pra perceber isso. Eu demorei muito tempo, porque até então eu colocava muito a minha esperança em outras pessoas.
Eu colocava a minha felicidade em outras pessoas, eu tinha que estar toda hora desabafando com alguém dos meus problemas, eu tinha que estar toda hora eu tinha que ter um melhor amigo, eu tinha que ter alguém ali pra mim. E, gente, às vezes não. Às vezes você ter um set de bons amigos, umas pessoas ali com quem você pode confiar é o suficiente. Você ter uma relação boa com seus pais, você ter pessoas com quem você consegue conversar é o suficiente. Você não precisa ter alguém que é o melhor amigo, a pessoa X. Você não precisa disso. Você tem você. Você é essa pessoa pra você. Você tem que ser essa pessoa pra você. Porque se você não confia em você mesmo, não tem como você progredir. Não tem como, gente. Porque no final das contas, tem certos momentos em que se você não estiver lá pra você mesmo, você vai cair em ruínas. Tinha um momento no durante a pandemia, eu estava zero pra mim mesma, eu me odiava, na verdade. Eu com certeza eu era o oposto de ser minha melhor amiga, tá. Eu precisava que uma parte de mim morresse pra eu ser minha melhor amiga. Eu me odiava. E isso também era motivo de, tipo, terapia, muita terapia. Mas hoje em dia, eu sinto que eu tenho uma relação muito boa comigo mesma. Eu sinto que vim morar sozinha foi muito importante pra mim, pra consolidar essa relação comigo mesma. Porque até então, eu tinha tantas pessoas ao meu redor, e isso é muito bom, mas assim, eu tinha tanta gente comigo que eu me colocava em segundo plano, sabe? Eu não fazia tanta questão de estar só, sei lá, vivendo e fazendo coisas por mim. E isso eu demonstrava na minha alimentação, no meu dia a dia, nos meus, sei lá, nos meus hábitos. Na pandemia eu engordei muito, eu me odiava, eu odiava a minha aparência, eu odiava a minha personalidade, eu duvidava de tudo que eu fazia. Eu duvidava do meu caráter, eu duvidava de tudo. Assim, se alguém virasse pra mim e falasse: "Malu, você é uma péssima amiga", eu falava: "Ok, eu sou uma péssima amiga". Porque eu colocava muito a minha imagem sobre mim mesma no que os outros achavam de mim. E hoje em dia, eu não sou mais assim. Eu sinto que eu evoluí muito como pessoa, em questão de poder contar comigo e ter uma ideia sólida de quem eu sou, quais são o que que eu faço. Obviamente, você sempre vai ter algumas dúvidas. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu não sou uma pessoa 100% segura de mim em todos os momentos da vida, mas eu posso dizer que eu sou muito melhor do que eu já fui. E isso é tão importante porque quando eu cheguei aqui, eu estava tão chateada, mas eu falei pra mim mesma, eu falei: "Cara, tinha algum momento em que eu gostava daqui, em que eu gostava de estar aqui. Antes de ir para o Brasil, eu gostava daqui. Eu via beleza nessa cidade. Eu fazia coisas que eu gostava. Eu saía sozinha e eu caminhava o dia todo, só olhando, indo pra lugares aleatórios, sem Google Maps, só andando de área turística pra área turística e fazendo coisa e conhecendo um lugar novo e entrando numas lojas, tipo, aleatórias. E eu gostava daqui. Eu estava contente. Então como é que agora eu tô tão triste? Como é que agora eu tô tão sem rumo, tão sem chão? E isso me motivou a me trazer de volta, sabe. Eu falei: "Não, eu tenho que me lembrar do porquê que eu gostava tanto daqui". E, tipo assim, você tem 2 caminhos, ou você deita, dorme, chora, ou você se levanta e você vai fazer o que você tem que fazer. Então eu caminhei, eu andei, eu fui ver o pôr do sol, eu me coloquei numa academia, eu falei: "Não, vamos colocar aqui serotonina, entendeu, exercício, vamos movimentar, porque aí, né, você meio". Eu estava lutando contra a depressão, tá ligado. Eu falei: "Não, não vamos ser depressivos, nós vamos ver a beleza no mundo, nós vamos ser positivo, hashtag viva a positividade". Tá, era isso que eu estava indo atrás. E é muito verdade, cara, você tem que estar ali pra você e você tem que se levantar desses buracos, porque ninguém vai fazer isso por você,
tá? Ninguém vai fazer isso por você. Tem uma menina aqui da minha faculdade que ela estava conversando comigo. E ela mora com várias amigas. E uma dessas meninas, ela é nova. Ela entrou esse semestre. E ela falou: "Cara, a fulana, ela tá muito depressiva". Tipo, e não é como se ela falasse, mas dá pra ver, ela só fica no quarto dela, e ela não quer muito sair com a gente, ela é muito desanimada, e ela reclama o tempo todo, e ela, tipo assim, ficou um pouco gripada, e aí ela ficou botando toda a culpa de tudo na gripe. E falando: "Ah, porque eu não posso fazer isso porque eu tô gripada. Não, porque eu não vou fazer aquilo porque eu tô gripada". E ela estava desabafando comigo, ela falou: "Cara, e é muito chato porque a gente quer sair", ou é tipo assim, ela não faz questão de conversar com a gente na hora da janta ou de ser aquilo. E ela falou assim: "E parece que ela s", eu falei: "Amiga, parece que ela só não se adaptou". Ela não se adaptou, e ela falou: "É, realmente parece que ela tá muito naquele", porque a menina é americana, então falou tipo: "Ah, parece que ela tá muito naquela bolha ainda dos Estados Unidos e e da casa dela, sabe, da onde ela é". E aí eu falei: "Cara, é, eu estava exatamente assim". Só que, obviamente, em relação ao Brasil. Só que você não pode se deixar ficar assim. Definitivamente, você não pode se deixar ficar só no seu quarto. É muito mais fácil ficar só no seu quarto e ficar no seu celular e ficar fazendo isso, fazendo aquilo, do que você realmente ir lá e sair com seus amigos e fazer o esforço pra se adaptar. E ninguém fala sobre isso, ninguém fala o quão difícil é voltar. Todo mundo fala: "Ah, Malu, porque vai ser muito difícil quando você for pra Madrid". Quando eu vim pra cá pela primeira vez, todo mundo falava: "Não, Malu, porque você vai sentir muita falta da sua família". Eu senti. Mas assim, todo mundo falou assim: "Ah, porque você vai, quando você for, depois você fica de boa, você vai se adaptar, né, mas assim, quando você for, vai ser muito difícil". Gente, voltar não foi ir, foi voltar. Foi 10.000 vezes mais difícil. Voltar agora, esse verão, foi 10.000 vezes mais difícil do que quando eu fui da primeira vez. 1000 vezes mais difícil. Porque você se acostuma com ver as pessoas de novo, e você tem que lidar toda vez que você volta, você tem que lidar com o fato de que você não vai ver aquelas pessoas, tipo, em não sei quantos meses, sabe, às vezes não tem nem previsão de você ver aquelas pessoas de novo. Então é sempre um adeus, é sempre um até logo, é sempre uma despedida. E de novo, estamos no século XXI, posso ligar pra todo mundo quando eu quiser, mas eles não estão aqui. Sabe, eu passo o dia, se eu não ligo para os meus amigos, ou se eu não faço o esforço de sair, eu tô sozinha nesse quarto, entende? Então é um esforço muito grande você se adaptar a lugares novos, mas você não pode se boicotar. Você não pode se boicotar, porque senão a sua experiência vai ser uma bosta, principalmente quando você estuda, tipo, eh, em outro país, quando você estuda sozinho em outro lugar, se você não se esforçar. É a mesma coisa quando você muda de escola. Se você não se esforçar de falar com as pessoas novas, de entrar em algum grupo, você vai ter uma experiência miserável, porque tudo depende de você. Quando você vai conseguir um emprego, se você não estudar e ter nota boa e fazer atividades pra colocar no seu currículo e arrumar o seu currículo de uma forma boa, você vai conseguir um emprego ruim, ou você não vai ser aceito no emprego que você quer. Porque tudo depende de você. Você é o seu melhor amigo. Você é a pessoa que tem que estar ali pra você 100% do tempo, sabe? E com isso a gente entra num lance de relacionamento. Agora todo mundo tá namorando. Do nada. Todo mundo tá namorando. "Ah, Malu, você namora?" Não. Gente, eu tenho um negócio com relacionamento que é tipo assim, não sei, só nunca veio, sabe? Eu não sinto a necessidade de namorar alguém agora. Ao mesmo tempo, eu não sou anti-namoro, sabe? É uma coisa estranha, não é um. Eu tô tão focada em, tipo assim, minha vida acadêmica ou só não ficar triste e ter uma vida boa em Madrid e tal, que a ideia do relacionamento nunca realmente, obviamente, ia ser, ah, Malu, às vezes essa adaptação ia legal, ia ser, tipo, mais fácil se você tivesse um namorado, se você tivesse uma pessoa com quem você fosse contar, sabe?
E eu concordo. É só porque essa questão de relacionamento é uma questão muito complicada pra mim. Não sei como é que funciona ainda. Eu tô tendo aqui meus pequenos passos, tá, em relação a isso. Mas, eh, isso me vem em coisas de relacionamento. Você não dá pra você ficar 100% dependente de outras pessoas, emocionalmente, eu digo. Financeiramente tem gente que fica, né, isso é uma questão sua. Mas emocionalmente, não tem como você depender 100% do seu namorado. "Ai, porque se fulano não fala comigo, eu me acabo", sabe, tipo assim, a vida não faz sentido sem fulano. E gente, calma, calma, tá. Porque assim, uma coisa é você gostar de alguém, mas eu sou 100% crente nisso. Você nunca completa alguém, você adiciona, você não completa, ninguém tem que te completar. A pessoa tem que adicionar na sua vida. Você tem que ser uma pessoa feliz e você é uma pessoa mais feliz por causa daquela pessoa. Mas se aquela pessoa for embora, você não vai ser uma pessoa triste, você vai ser uma pessoa feliz. E é isso, sabe? Às vezes a gente coloca muita expectativa ou um peso muito grande nas pessoas, quando esse peso não tem que estar sendo colocado ali. Quando na verdade não é obrigação daquela pessoa ser aquilo pra você. Eu mesma falo, eu já errei muito com amizades. Por causa disso, porque eu colocava um peso muito grande nessas pessoas. E essas pessoas nunca vieram me falar: "Ai, Malu, nossa, tá desabafando demais. Ai, Malu, nossa, que é isso, tal, não sei o quê". Mas eu me sentia culpada depois de que eu jogava todos os meus problemas nas costas dessas pessoas, porque eu esperava que elas fossem dar a solução da minha vida, que não era o trabalho delas, sabe? Elas não têm que estar ali só pra quando eu tô chateada e eu preciso falar com alguém. Obviamente, é ótimo ter um amigo quando você quer desabafar, quando você só quer colocar pra fora e é isso aí. Mas o amigo, ele não é só pra isso. E eu usava os meus amigos, assim, com muita frequência. E, obviamente, refletia o meu estado mental na época. Hoje em dia eu tô muito melhor. Mas é isso. Eu sinto que isso tudo me levou a ingressar pra vida adulta, e hoje eu estava falando com uma amiga minha, eu estava falando: "Cara, ser adulto é muito difícil. Ser adulto é uma bosta". E eu nunca achei que eu ia falar isso, porque eu quis ser adulta a minha vida inteira. A minha vida inteira, quando eu era criança, quando eu era adolescente, eu falava: "Cara, eu quero muito morar sozinha". Tipo, 2 anos atrás, tá aqui agora onde eu tô, era o meu sonho, era o meu sonho, era o meu consumo de vida, tá, era o meu destino. E foi, se concretizou. Eu não tô falando que, tipo assim, eu odeio a minha vida, mas é difícil, cara. É difícil você estar longe da sua família, é difícil você ter que lidar com todos os seus problemas, é difícil que tudo depende de você. É uma bosta, mas é como é a vida. Sabe, a gente tem que se examinar e a gente tem que pensar: "Por que que eu tô assim? Como é que eu vou melhorar disso? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? Como é que eu posso evoluir em questão disso?". Tudo bem, isso dói, isso tá doendo agora. É muito melhor você tirar uma noite, uma tarde, um dia pra chorar, pra sofrer tudo que você tem que sofrer, pra botar tudo pra fora, do que você acumular tudo dentro de você e isso se externalizar de formas que não vão te ajudar. Vai chegar um dia que você vai estar puto com o mundo. E você vai descontar em pessoas que não merecem receber aquele tipo de tratamento. Mas é porque você tem tanto sentimento acumulado que qualquer coisa vai te irritar. Que qualquer coisa vai te tirar do sério. Que você vai estourar muito fácil. Muito melhor você sofrer bem sofrido um dia do que você arruinar todo o resto da sua semana por causa de um sentimento que você não conseguiu identificar ou de um sentimento que você tá acumulando. Depois você estourar em alguém e depois a sua semana toda ter sido uma bosta por causa daquela uma coisa que você não soube processar. Sabe, às vezes a gente só tem que ter uma self-awareness, que é basicamente você ter um alerta pra você mesmo.
Você está alerta sobre o que você sente, sobre o que te gatilha, sobre o que você tá sentindo. Já falei sobre o que você sente, né, no caso. Mas assim, é você ter uma noção do que te faz feliz e o que te faz triste, o que te incomoda, o que não te incomoda. Por que você tá fazendo as coisas do jeito que você tá fazendo? Por que você se sente da forma que você se sente? Tudo isso no final vai pra uma questão. Às vezes, tipo assim, a sua semana foi uma bosta, você tá super estressado, e na verdade foi por causa daquela uma coisa que você fez. Às vezes você não dormiu direito, às vezes você não priorizou o seu sono, às vezes você foi fazer mil outras coisas, sabe? E isso acontece muito comigo, tipo assim, eu tenho uma prova sexta-feira. Aí eu fico todo dia, eu falo, não, eu vou estudar todo dia um pouquinho. Aí na segunda-feira eu não estudei o que eu tinha que estudar, entendeu? Aí na segunda-feira eu já fiquei ansiosaça, fui dormir tipo 4 horas da manhã, fazendo outras coisas, só porque eu não consegui sentar e estudar 30 segundos um capítulo, uma coisa. Aí terça-feira eu tava ansiosa de novo, porque além de eu não ter estudado ontem, eu tinha que estudar o conteúdo de ontem e de hoje, e eu não tinha dormido. Então eu já tava groga, eu tava já, assim, cansada. Então acaba que vira uma bola de neve. Então, assim, vamos entender o nosso próprio comportamento, sabe? Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de interpretar o comportamento de todo mundo. Ela vira pra mim e fala, Malu, porque eu não entendo fulano. Porque fulano faz isso e fulano faz aquilo, e isso aqui acontece, não sei o quê. Eu pra ela e falei, amiga, você tem que analisar todo mundo. Você tem que entender o comportamento de todo mundo. Gente, desculpa, eu não entendo o meu comportamento às vezes. Tá vendo? Tipo assim, demorou uma semana pra eu entender por que que na segunda-feira eu não tinha dormido. Por causa da prova de sexta. Porque eu não estudei o que eu tinha que estudar. Depois eu acabei estudando, depois eu acabei estudando. Mas assim, era isso que tinha acontecido, entendeu? Às vezes a gente não entende as nossas próprias ações. A gente não precisa ficar analisando todo mundo, entender o comportamento de todo mundo, o porquê que todo mundo faz o que todo mundo tá fazendo. A gente não pode fazer isso com a gente mesmo porque é tortura. É tortura. Às vezes, as pessoas não têm motivos concretos pra agir da forma que elas agem. As pessoas erram, as pessoas agem por impulso. As pessoas, às vezes, elas são tão complexadas que elas vão agir de formas que nem elas se identificam. Pelo simples fato, pelo simples prazer de agir. Já aconteceu com você? Ah, eu nem gosto de fulano, mas dei em cima de fulano? Só por diversão? Se fulano ficar analisando a sua, seu comportamento, fulano vai te pedir em casamento amanhã, entendeu? Então, assim, às vezes as coisas, elas só acontecem. E não tem motivo algum. Às vezes você só tá triste. Também, ó, importante, tá? Tem dia, isso acontece muito comigo. Ah, porque eu tô muito chateada. Ai, porque eu tô muito. Não sei o que tá acontecendo comigo. E aí, do nada, menstruou. Aí eu fico, ah, era por isso. Era por isso, entendeu? Eu não sei como é que funciona pros homens. Mas pras mulheres, muitas vezes isso acontece. Então, assim, às vezes eu tava chateada por N motivos. E eu nem eu sabia quais eram esses motivos. E depois eu fui entender que, entendi, era a oscilação hormonal. Entendeu? Então, às vezes, o hormônio do fulano tá desequilibradíssimo. Entendeu? Às vezes ele precisa ir no Sabin, tirar uma coleta e analisar o que caralhos ele está comendo. Que tá afetando ali. Às vezes falta B12, sabe? Então, assim, você não pode perder seu tempo e tentar entender o comportamento de todo mundo. Você tem que tentar entender o seu. E se você conseguir, já é uma vitória. Já é uma vitória, porque isso já é difícil. Já é difícil você entender o que que você tá fazendo, o que que tá errado, o que que você tem que melhorar, como é que você vai ser uma pessoa boa, o que que você tá fazendo de ruim, sabe? Já é difícil você monitorar a sua própria vida. Você vai monitorar a vida das outras pessoas, você não pode controlar as outras pessoas. Isso foi outra coisa que eu aprendi nos meus 20 anos. Você não tem como. A minha psicóloga falava muito comigo. Eu ficava tipo, ai, mas fulano tá agindo de tal forma e ciclano tá agindo de tal forma e eu queria tanto que eles tivessem agido de X forma. Que, pô, cara, tipo assim, pô, eu queria tanto, por que que agiu assim? Ela falava, Malu, porque as pessoas agem assim às vezes.
Você não pode esperar que as pessoas vão se comportar da forma que você quer que elas se comportem. Você não pode esperar que as pessoas sejam da forma que você quer que elas sejam. Senão você vai viver frustrada. Você vai viver uma vida frustrada. As pessoas nunca vão. É, as pessoas nunca vão encontrar, atingir as suas expectativas 100%. Não vão. Então você só tem que lidar com o fato de que as pessoas são imprevisíveis. Às vezes as pessoas vão agir de uma forma que você gostaria que elas agissem, você vai ficar feliz, você vai ficar surpresa, uma surpresa boa. E às vezes elas vão agir de uma forma completamente diferente que você nem esperava e você vai ficar tipo, o que tá acontecendo? E é a vida. Sabe, você não pode colocar tanta expectativa assim nas pessoas, ou tanta expectativa assim nas coisas, porque as coisas às vezes vão dar errado e as pessoas às vezes vão te desapontar. E isso faz parte da vida. Sabe, às vezes a gente vai pra caminhos que a gente não achou que a gente ia e a gente acabou indo. Às vezes a gente vai ser obrigada a desistir das coisas que a gente queria por muito tempo, pelo simples fato de que aqueles objetivos não correspondem mais a quem você é. E é muito difícil admitir isso pra gente mesmo às vezes. Mas o importante é você estar ali do seu lado. O importante é você estar ali pra você mesmo, o importante é você entender esse tipo de situação e falar tudo bem. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu tô aqui pra mim mesmo, vai dar tudo certo. Eu vou superar isso. E é isso, gente. Essa foi a minha crise dos 20. Eu tive muitas perguntas pra mim mesma e eu duvidei muito e eu ainda, tipo assim, tô duvidando. Mas mas eu não vou desistir, porque é isso, é a vida. Entende? Às vezes tem altos e baixos, às vezes a carroça tá indo pro lado contrário, a gente tem que fazer uma reta, às vezes trocar o cavalo. Mas é isso. É assim que a vida anda. E eu espero que você tenha gostado desse episódio, eu espero que você tenha gostado dessa discussão. Discussão não, né? Essa conversa que a gente teve. É, bem, eu queria primeiro me desculpar um pouco, né? Porque eu tô um pouquinho gripada esse episódio. Mas eu também queria jogar uma nova novidade pra vocês. Basicamente, o podcast, ele está presente, como vocês sabem, falo todo final de episódio. Ele está presente no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast. Agora, nosso podcast, porque ele é seu também, né? Não existe esse podcast sem você. Também vai estar presente no Patreon, com episódios em inglês! Yay! Isso mesmo, gente. Seguinte, pra quem não sabe, a saga, né, do Pode Ligar, o Pode Ligar só nasceu pela vontade de falar português. Porque antes o Pode Ligar tinha o No Clue. E o No Clue, ele era um podcast inteiramente em inglês. Só que eu pensei, cara, eu quero muito falar com a comunidade brasileira. E eu não tenho como. Então, vou criar outro podcast e é isso aí, foda-se. Criei o Pode Ligar. Só que agora, eu sinto que eu convivo com tantas pessoas que falam inglês e eu queria tanto que essas pessoas também pudessem compartilhar desse sentimento, sabe? Porque eles ouvem o Pode Ligar e eu tenho alguns amigos que estão aprendendo português, então é muito engraçado. Mas eu sinto essa vontade de falar inglês e falar com outras comunidades. Então, o que vai acontecer? O Pode Ligar, ele vai receber um episódio toda terça-feira, em português. Todas as quintas, ele vai receber um episódio em inglês, sobre outro tópico. Se você quiser, dar um suporte na conta do Patreon, vai lá, se inscreve gratuitamente e lá vão estar publicados todos os episódios em inglês. No Spotify, os episódios em inglês e em português vão estar disponíveis. E é isso, pessoal. Eu convido todos vocês para irem lá no Patreon, darem esse suporte. E se você quiser aprender inglês, se você quiser, né, dar uma treinadinha, às vezes no seu listening, na sua pronúncia, às vezes você quer falar um conteúdo comigo, entendeu? Não sei. Aí vai lá, gente, ouve o episódio, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso. Acompanhe o Pode Ligar também no YouTube, para ter videozinhos e você poder ver a minha cara enquanto teoricamente eu vejo a sua, eu não tô vendo mesmo, você sabe que eu tô vendo você. Enfim, é isso, beijo. Amo vocês, gente, até o próximo episódio, tchau!